Relator do marco fiscal é contra mudanças no texto, mas diz que vai respeitar a decisão dos líderes. Em Minas Gerais, o novo marco fiscal vai limitar o crescimento da despesa a 70% da variação da receita aos 12 meses anteriores. Em momento de maior crescimento da economia, a despesa pode não crescer mais que 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração da economia, o gasto não pode ser maior que 0,6% ao ano acima da inflação. O projeto já havia sido aprovado pela Casa em maio, mas, como passou por mudanças no Senado, teve que retornar à avaliação dos deputados antes de voltar ao plenário da Casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar o assunto às reuniões de líderes, mas ainda não tem horário definido para ocorrer. O presidente tentou reunir as lideranças nesta quarta-feira, mas não foi possível porque a maioria dos líderes passou o dia em reuniões de bancadas para definir o posicionamento sobre o projeto da reforma tributária e da volta do voto de qualificação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Este último projeto tranca a pauta da Câmara, que precisa ser votado antes da análise do novo marco fiscal. Acabou-se. Calabouço. É o calabouço. É o arcabouço. É o calabouço fiscal, né? Caímos na vala comum, porque esse arcabouço fiscal também vende o céu, né? Vende o céu, mas vai poder entregar? Da onde surgirão essas receitas para comportar o arcabouço fiscal do ministro Haddad? Então, são coisas ligadas, é o que eu disse. Sem uma reforma administrativa, depois uma reforma tributária, o arcabouço fiscal me parece totalmente prejudicado e fadado ao insucesso. Aliás, insucesso para nós, pagadores de impostos, porque no final a gente sabe quem vai pagar essa conta. Olha só, arcabouço e essa questão da reforma. Os dois agora estão conflitando, porque os assuntos estão na Câmara e no Senado. Um o Senado vai travar já o devolveu, outro. Um vai travar o outro. O voto nessa questão do CARF é importantíssimo, porque o governo quer que o voto seja no caso de desempate. E isso vai favorecer o governo. O governo. E muitas vezes a situação não é a mesma, né? E agora... E as coisas estão travadas, porque me parece que eles vão trancar a pauta, já né? Está trancada, já está trancada, então... Se não votar isso, se não definir sobre isso, não anda. Como o governo também está em dívida com a questão, né, das emendas do relator, o antigo orçamento secreto, que dos 5 bilhões que foram já repassados, ainda da conta do governo anterior, do governo atual, não repassou nada. Era o saldo do Bolsonaro. E não é só a questão dos valores, tem também a composição dentro dos ministérios, tem partido que quer ministro, que quer indicar um ministro, Eu acredito que vão acabar votando a reforma tributária, mais o arcabouço fiscal, o presidente Lula vai abrir os cofres. A diferença que vejo entre ele e o Bolsonaro, né, o ex-presidente Bolsonaro, é que me parece que o presidente Lula está abrindo aos poucos o cofre, né? Gastando ali devagarinho, abre um pouco aqui, depois ali, mas no frigir dos ovos, ao final e ao cabo, nós sabemos que vai acabar passando. O que está em jogo são cargos, posições, são nomeações, interesses, deputados. Essas indicações do PT também vão entrar ser articulador, alcançar articulação, ministros tentando ficar aí em evidência, num momento crucial, que é o momento dessa reforma tributária, como você bem disse, há 30 anos. Super importante, uma reforma super importante. Ouso dizer que o pessoal está falando muito aí no arcabouço fiscal. A reforma tributária é muito mais importante e merecia uma discussão ampla, melhor, mais séria, né, por parte de todo mundo, porque... O presidente Lula falou na questão sobre a Argentina, né? Que está mergulhado num caos, numa crise financeira enorme no país, terrível no país. E para quem tem um pouquinho mais de idade, viveu a questão da crise financeira no país na década de 80, início dos anos 90, quando da criação do Plano Real. Houve a URV, você lembra? Lembro, cruzados novos, e o URV, e fazia o cálculo que mudava diariamente, você nunca sabia quanto que valia, você tinha que olhar o jornal que era impresso para saber quanto é o URV hoje, aí você calculava ali aquele valor, era o caos na terra.
Então, e isso, para quem viveu esse momento, sabe que é uma crise financeira em um país. Você já imaginou uma inflação de 80% ao mês? Pois é. Né? Então, se tinha essa condição, aí depois estava no governo Itamar, né? Aí Fernando Henrique Cardoso era o ministro da economia e veio o Plano Real, né? Que estabilizou as coisas. A duras penas, o pessoal teve que sangrar bastante até estabilizar. Não foi, estabilizou. Sim, não, teve muito prejuízo e muita adequação para se chegar à estabilidade. Se pagou muito caro pela estabilidade. Se pagou muito caro e foi o grande trunfo do presidente Lula no primeiro mandato, né? Isso. Então, assim, tudo... para quem gato escaldado tem medo de água fria. Tem medo. Então, quando se fala em reforma tributária, a gente fala que precisa se fazer a reforma administrativa, enxugar a máquina pública. Pesadíssimas. Sim. Menos Estado. Você não enxuga na sua casa? Então, o governo tem que enxugar na dele, nas 3 variadas instâncias. E não só o governo não, né? Estamos falando de judiciário, de legislativo. Todos, a máquina toda administrativa, né? Por isso, toda. Reforma administrativa, para se diminuir o tamanho desse gigante que a gente arrasta nas costas e são pagos através dos nossos impostos. Não tem outra... Otimizar, dar velocidade, celeridade, segurança, transparência e redução de despesas. Isso é um sonho.